Bom, então a gente agora vai falar sobre a reforma de Lutero, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria trazer algumas observações para vocês, tá? Essa Alemanha na qual Lutero viveu, então nesse período aí que vai acontecer a reforma protestante, era uma Alemanha que você tinha o trabalho, a questão do feudalismo muito forte nessa época ainda, tá? E tinha assim um clero muito rico e muito poderoso. Então a Alemanha vivia ali pautada em tudo que a igreja dizia, falava e tudo mais. A Alemanha, assim, politicamente falando, ela era formada por condados, ducados, principados, então assim, terras que pertenciam a duques, ducados, a condados, condes, principados, príncipes, aquela coisa toda. E eram assim, cidadezinhas, né, lugares independentes, tá? E cada um reconhecia que o seu chefe era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? Germânico, né? Alemanha, Germany, tá? Então continuei. E Sacro Império Romano, que vem lá da antiga Roma, aquela coisa toda. Você não tinha então um poder central, né? Porque você tinha, né, cada ducado, principado, enfim, com o seu poder. E assim, algumas autoridades da igreja, eles também praticavam o seu poder de uma forma assim mais ostensiva, tá? E foi nessa Alemanha aí que até então podemos dizer era dividida, tá? Que vai acontecer toda essa questão da reforma protestante que Lutero ele vai encontrar, na verdade, nessa brecha que tinha, nessa divisão, ele vai encontrar o espaço para ele poder fortalecer e caminhar aí com as suas ideias de mudanças dentro da Igreja Católica, ok? Bom, então, vamos lá, vamos falar então agora da reforma de Lutero. Bom, em 1517, sempre vou falar, não se preocupem com datas, certo? Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele dinheiro, toda aquela pessoa que desse dinheiro para construir a nova basílica, que é de São Pedro, tá? Aquela lá, receberia em troca uma indulgência, que seria assim o perdão de todos os seus pecados. Pra quê? A galera ficou doida. Não, quero, vamos lá, vamos pagar, vamos ajudar, quero o meu perdão, aquela coisa toda. E aí Lutero, quando escutou essa situação, isso não tá legal. Isso não é correto. Então o que ele vai fazer? Ele escreveu um documento chamado 95 Teses, tá? Nesse documento, ele vai colocar ali todas as suas críticas a essa postura indevida da Igreja Católica, no caso do clero, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai colocar, ele vai pregar, tá? Na porta da Catedral de Wittenberg, se não me falha a memória, ele vai pregar esse documento. Vai lá, vai colocar lá. Então, ficou à vista de qualquer um que passasse, parasse, quisesse ler, tá? E eu vou destacar aqui para vocês algumas dessas teses, tá? Eu tenho aqui, ó, tese 24, vou ler algumas para vocês. A maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. 32. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros da sua salvação através da carta de indulgência. E a tese 86. Claro que só li algumas, né? Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, que eram os romanos ricos, não constrói com o seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, ao invés de ficar pedindo dinheiro dos fiéis pobres, tá? Então, assim, ele falou a verdade, como, por exemplo, lá na tese 24, as pessoas estão sendo enganadas que têm o seu perdão já perdoado, essa questão de comprar, né, enfim. E também jogou na cara. Por que o Papa, então, lá não pega a sua riqueza, já que ele é mais rico do que muitas pessoas? Ele não pega lá, então, a sua riqueza e ele vai construir a Catedral de São Pedro, ao invés de ficar pedindo a ajuda dos pobres, principalmente dos fiéis pobres, né? Então, por insistir muito nessa ideia, mas muito nessa ideia, Lutero acabou sendo expulso da igreja, tá? Então, foi o próprio Papa quem expulsou Lutero da igreja. Mas, assim, isso vai ser... foi o que eu falei pra vocês. Ele até então... Ele tava ali tentando... Porque ele achava, na verdade...
que o alto clero não sabia dessa cobrança indevida de impostos, das indulgências e tal. Só que quando ele vai até Roma é que ele descobre que a coisa toda vinha do alto clero. Então ele ficou assim, perplexo. Então eles falaram, olha só, quiser matar a piada, não, desconsidera isso, não sei o que, deixa pra lá, deixa passar. Não, você não viu nada e tudo mais. Então você vai deixar ele muito incomodado. Quem é que não ficaria incomodado, né? Então ele vai ficar muito incomodado com essa situação toda. E ele vai então, né, escrever esse documento. E ele, quando ele toma essa atitude de pregar o documento na porta da Catedral de Wittenberg, qual é a expectativa dele? Qual é o pensamento dele? Bom, acho que fazendo isso aqui, eles vão tomar consciência que isso aqui está errado, então eu vou conseguir fazer com que essa situação mude. Então ele pensou que ele conseguiria alertar as pessoas, conscientizá-las de que estavam tomando atitudes indevidas. Mas no final das contas não foi nada disso que aconteceu, né? Não foi acusado também de heresia, aquela coisa toda, e ó, rua, sai fora da igreja, você não faz mais parte da igreja. Bom, então ele acabou sendo expulso pelo Papa da Igreja Católica. E o imperador Carlos V, que governava a atual região da Alemanha, né, no caso o que hoje é a Alemanha, ele também considerou Lutero um herege, tá? E mandou queimar todos os escritos, todas as obras, tudo que Lutero tinha feito, assim, para apagar qualquer imagem, qualquer influência que Lutero pudesse continuar tendo dentro da Alemanha, né, entre o povo alemão. E aí então ele vai ser perseguido, mas ele vai ser protegido por outros príncipes que não concordavam com essa postura da igreja, tá? E aí ele vai se refugiar no castelo de um nobre alemão que apoiava suas ideias, e ali ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, tá? E vai possibilitar que ela pudesse ser lida por várias pessoas, principalmente pelos mais pobres, né? Que eram pessoas que não tiveram condições de ir para a escola, de estudar e ter um mínimo de educação, né? E aí, muitos príncipes de onde hoje é a Alemanha, eles vão se converter ao luteranismo. Então, você só não tem mais ligação nenhuma com a Igreja Católica, tá? Estou rompendo com a Igreja, com o Papa, enfim, com Roma. Agora eu sou luteranista, tá? E aí, o que eles vão fazer? Essas terras que até então eram da Igreja, né? Que eles, na verdade, que eram deles, mas só que ficavam no comando da Igreja, eles então vão acabar tomando posse também dessas terras, tá? Eles vão romper com a igreja, eles vão ficar com essas terras e vão simplesmente assim, olha só, daqui pra frente agora é com a gente, você não se mete, tá? Seria mais ou menos assim. Isso acabou aumentando o poder, aumentou toda a riqueza desses reis, desses príncipes, enfim, tá? E consequentemente isso vai ser algo que vai incomodar muito o clero, porque eles vão perder poder, não só em questão territorial, mas também de influência. Porque até então esses príncipes, esses reis, eles comandavam os seus reinos de acordo com o que a igreja mandava, com o que a igreja dizia. E no momento em que eles rompem, a igreja percebe que ela não vai mais poder comandar, não vai ter mais influência em cima daquele povo. Então ela começa a perder também o seu poder, digamos assim, influência, questão religiosa também, isso vai deteriorar muito dentro da igreja, tá? Lutero, então, quando ele fica lá recluso, né, escondido, escrevendo, traduzindo, na verdade, a Bíblia para o alemão e tudo mais, ele também vai criar uma nova doutrina para o luteranismo. Então, o luteranismo vem do seu nome, Lutero, uma nova religião que ele vai fundar, que ele vai criar, tá? E a gente vai ter também outras religiões, tipo assim, o calvinismo, que vai vir do João Calvino, o anglicanismo, que vem do Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, tá? Mas aí estamos falando ainda de Martinho Lutero, tá? Bom, ele vai fundar uma nova igreja com a sua doutrina, né, com as suas ideias, que não tinham nada, mas nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, quando o Papa o expulsou, ele rompeu de vez, ó, acabou. Então tá bom, não faço mais parte? Não faço mais parte, então acabou mesmo, tá bom? Agora daqui pra frente, vou viver a minha vida, vou seguir como eu quiser, tá? E aí, dentro dessa doutrina luterana, a gente destaca aqui para vocês 6 pontos que fazem parte da doutrina luterana. Vamos lá. Primeiro ponto, a justificação pela fé. Como é que é isso? A fé em Deus é que salva uma pessoa, tá? É isso que ele vai dizer. Que é você ter fé em Deus, que é isso que vai te salvar. Não pelas obras que você pratica,
Então, por exemplo, eu vou ajudar uma pessoa, ajudar de bom coração, claro, né? Não para se exibir. Eu vou ajudar uma pessoa porque ela precisa. Tá? Então, para ele, dentro da doutrina do luteranismo, não é você praticar essas boas obras, você doar alguma coisa, ajudar, não é isso que vai te salvar, mas é você ter fé em Deus. Primeiro ponto, tá? Depois, ele vai também instituir a questão do sacerdócio universal. O que é isso? Todo cristão, ele tinha a capacidade de traduzir, de interpretar, de entender a Bíblia por si próprio. Ele não precisava que um padre ficasse lá explicando para ele o que a palavra de Deus quer dizer. Tá bom? A palavra de Deus nesse texto aqui, nessa passagem, ela quer dizer isso, se Deus veio nos falar, não. Então o ser humano, ele não precisaria, né, dessa pessoa explicando para ele. O ser humano, ele tem capacidade própria de pegar, de ler a Bíblia e entender o que está escrito ali, qual é a mensagem, digamos assim, tá? Vamos lá, terceiro, a Bíblia, isso já falamos hoje, né? Então, terceiro, a Bíblia, por meio da qual Deus se revela, né? Porque Deus fala com o homem na Bíblia, para quem acredita, obviamente, né? É a única fonte da verdade. Então, não interessa se a igreja fez documento tal, não sei o quê. Não, a única fonte da verdade dentro de uma questão religiosa é a Bíblia. E ponto final, tá? A Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos. O Lutero, ele vai instituir 2, tá? Ele vai focar em apenas dois sacramentos, que vão ser o batismo e a Eucaristia, tá bom? Ele também vai tirar essa questão do culto aos santos, as imagens, enfim, que não tinha fundamento. E aí, só para poder explicar uma coisa, não é questão assim, só pra gente não ter a questão da religiosa, assim, né? Quando fala culto aos santos, de que eles não deveriam acreditar, tanto que eles não acreditam, né, em santos, né? Então, o único santo é Deus e acabou, tá? Na Igreja Católica você tem essa questão com os santos, e nas religiões afro também você tem essa questão aí dos orixás, enfim, que até quando os africanos vieram para cá, eles acabaram identificando, né, em muitos santos católicos ali as figuras, as representações, digamos assim, né, dos seus orixás, tá? Mas então nesse ponto eles não acreditam em santo nenhum, tá bom? Só quis fazer essa observaçãozinha, tá, gente? E qualquer membro da igreja poderia se casar, tá? Ele mesmo, depois ele vai acabar se casando. O Lutero vai se casar também, tá? Que é diferente da Igreja Católica, como eu falei, né? Os padres, bispos, enfim, eles não se casam, tá bom? Então, com esse avanço do luteranismo, o imperador Carlos V, né, que era o imperador da Alemanha, ele vai proibir o culto do luteranismo em todos os locais que tinham o catolicismo, né, como a religião oficial. Então, muitos príncipes luteranos que já haviam, né, se convertido, eles protestaram contra essa proibição. Falaram, opa, não, nos convertemos e nós somos agora luteranistas e acabou. Entendeu? E aí, então, é daí que vai vir o termo protestante, que eles vão protestar contra essa atitude do Carlos V. E aí, a gente vai utilizar esse termo de protestante para todas aquelas pessoas que entraram, né, nesse grupo de protestar contra a igreja, contra as atitudes de Carlos V, enfim, e daí por diante. E as ideias de Lutero, elas vão acabar, né, assim, se espalhando com muita facilidade, com muita rapidez, o que vai ser uma coisa que vai ajudar a fortalecer, né, e a crescer muito rapidamente o movimento. Então, uma das coisas que vai, assim, ajudar bastante nessa rapidez, nessa velocidade de como o movimento vai ser conhecido, foi com a ajuda da imprensa, né? A impressão de livros, né, e tudo mais. Isso vai ajudar bastante, porque nesses documentos registrados, eles iam espalhando, na verdade, entre as pessoas, e as pessoas que tinham um pouco de leitura, né, sabiam ler, então eles começavam a ler, a entender, ia falando pô, você viu? Tem um cara que tá falando assim, tá falando aquilo, tá falando isso aqui. Então as ideias deles se espalharam com muita rapidez por conta da ajuda da imprensa, tá? Bom, falamos de Lutero, né? Agora a gente vai falar do João Calvino. A gente vai falar até o Henrique VIII, tá? E aí na semana que vem
eu falo para vocês da Contra-Reforma, que vai ser então a resposta da Igreja Católica sobre esse movimento da Reforma Protestante, ok? Então vamos lá. João Calvino. Então, como eu falei, João Calvino vai dar origem ao calvinismo, tá? Então, vem aí do seu nome também. Então, dali da Alemanha, com Martinho Lutero, o protestantismo se espalhou rapidamente para vários outros países europeus, né? Enfim, que abraçaram, digamos assim, né, a reforma protestante e levaram isso daí como uma ideologia de vida. E aí, o Calvino também, ele vai se influenciar, tá, por essa questão toda, e ele defendia que a salvação também, ela vinha pela fé, tá? Ela vinha pela fé, ele não vai apoiar o culto às imagens, também só vai aceitar 2 sacramentos, o batismo e a eucaristia, né? As semelhanças aí do calvinismo com o luteranismo, ok? Mas aí, vamos agora para as diferenças, né, que sempre tem. O Calvino, ele acreditava em uma expressãozinha chamada assim, predestinação absoluta. Vamos lá. O que isso quer dizer? As pessoas, elas não poderiam fazer absolutamente nada para modificar o seu destino. Ele acreditava nisso daí. Então, tipo assim, então para ele, ó, Deus já determinou, olha só, fulano, ciclano, beltrano, né, vai ter vida eterna. O outro lá não vai ter. O que você poderia fazer para mudar isso? Nada. Ah, aquele nasceu numa família rica, sempre será rico. Seus descendentes sempre serão ricos. E aquele mesmo que ele trabalha, ele não vai conseguir nunca enriquecer? Não. Ele nasceu pobre, o destino dele, dos seus descendentes é o quê? Morrer pobre. Morrerem pobres. Tá? Então ele tinha isso muito assim, muito latente dentro dele. Coisa que o Lutero já não pensava dessa forma. Tá? Bom, para o Calvino, assim, levar uma vida puritana era indício da salvação. Então, o indivíduo, por exemplo, que assim agisse, dava, né, que vivia de uma forma puritana, então ele já demonstrava a Deus que ele poderia ser eleito por Deus, escolhido para que só coisas boas acontecessem na sua vida. Assim, vamos dizer que o Calvino ele era muito radical. Tá? Ele era muito radical, ele tinha uns pensamentos, umas ideias que no momento assim, de uma grande mudança, de uma reforma, isso não era muito bom. Tá? Isso não era muito bom. Beleza, vamos continuar então. Então, para poder divulgar suas ideias, o Calvino, então, ele vai, né, pensar numa forma de divulgar também lá em escritos, como também, né, o Lutero fez, aquela coisa toda. Só que ele também, como aconteceu com o Lutero na Alemanha, ele também vai ser acusado de heresia pelos católicos, só que franceses, porque João Calvino está falando, não esqueci até de falar, peço perdão a vocês, João Calvino, no caso, instituiu o calvinismo na França, tá? Então ele também vai ser acusado de heresia. Então ele vai fugir da França, tá? E vai para Genebra, Suíça. E lá ele vai encontrar pessoas que estavam assim abertas para as suas ideias. Então ele vai encontrar pessoas, como aconteceu com o Lutero, né? Então ele também vai encontrar pessoas que vão abraçar as suas ideias. Ele, opa, agora eu vou me tornar, né? Ficar mais tranquilo, vou conseguir trabalhar do jeito que eu quero. E ele vai acabar se tornando a principal figura do governo de Genebra. E aí ele vai exigir que os habitantes de lá, de Genebra, tivessem uma vida puritana. Então assim, o que eles tinham que fazer, por exemplo, ó? Acordar cedo, dormir cedo, se dedicar à oração, se dedicar ao trabalho, tá? Tô dando alguns exemplos de uma vida puritana. O que mais também? Ele vai proibir festas, teatro, jogos de azar, bebidas alcoólicas, né, no caso. E quem desobedecesse a essas normas, a pessoa pagava a multa, era expulsa da igreja calvinista, né? Ou então, ainda tem mais, poderia ser punida com a morte. Então foi o que eu falei agora há pouco. Acabou que o Calvino, ele foi muito radical nas suas ideias. Tá? Mas, de qualquer forma, o calvinismo também ele vai ter o seu momento de expansão, ok? Então, a valorização dessa vida puritana ela vai contribuir para que o calvinismo também seja conhecido rapidamente na Europa,
como aconteceu com o luteranismo. E aí, o que vai acontecer? Em outros países europeus, você vai ter nomes específicos para o calvinismo. Por exemplo, na Escócia, os calvinistas vão ser chamados de presbiterianos, tanto que você pode encontrar em alguns lugares por aí a igreja presbiteriana, né? Na Inglaterra, de puritanos, e na França, de huguenotes, tá? Então você vai ter aí uns nomes específicos para cada lugar. E na França vai acontecer uma guerra entre protestantes e católicos, tá? E foi assim um conflito de muita violência. Aconteceu no dia de São Bartolomeu. Agora não vou lembrar, eu só sei que foi em agosto. 24 de agosto. Opa, 24 de agosto, mesmo dia que Getúlio Vargas se matou, tá? Mas não no mesmo ano, tá, gente? Já aí é 1500 lá pra trás, né? Então, no dia de São Bartolomeu, os católicos apoiados pelo governo francês, eles vão matar milhares de huguenotes em Paris, né? Nas ruas de Paris. Então, assim, foi um dia, uma noite, né? Assim, bem sangrento, bem tenso, tá? Enfim. E pra gente então poder encerrar a nossa primeira parte, a gente vai falar agora então da reforma protestante na Inglaterra, que a figura principal, né, a pessoa que vai atrás dessa ideia vai ser o Henrique VIII, o rei Henrique VIII. Bom, vamos lá então. O Henrique VIII ele vai ser o grande reformador dessa questão religiosa na Inglaterra, tá? A rainha Elizabeth II, ela tem aí né, vem a dinastia aí, né, tem que ter uma ligação e tal, enfim. Mas aí a gente também fala num outro momento, porque se não for falar agora é muita coisa pra falar. Então vamos lá. O que vai motivar então o Henrique VIII a trazer, a fazer essa reforma dentro da Inglaterra? Bom, ele, como muitos reis europeus, ele queria se livrar da interferência que tinha do Papa no governo dele, dos altos impostos que eles tinham que pagar para a igreja, enfim, tá? Mas também ele pediu ao Papa que anulasse o casamento dele com a rainha Catarina de Aragão. Foi um casamento feito com as bênçãos de Deus, aquela coisa toda, porque ele alegava que a rainha não conseguia lhe dar um filho, um menino. Ele já tinha uma filha, que é a Maria Tudor, a Maria Tudor. Então ele dizia, ele queria separar a Catarina de Aragão, porque ela não lhe dava um filho, e não sei o que lá, blá blá blá, eu esqueci. E o Papa virou e falou, olha só, o casamento é para sempre. Não tem como dissolver o casamento, não tem como, é para sempre. Você casou com ela, você vai ver com ela até o final da sua vida, né, ou da vida dela. Só que aí, então, ele vai ficar muito revoltado, né, com essa atitude do Papa, e ele fala, olha só, não vou deixar isso assim, então eu vou agir por conta própria. Então, ele decide também romper com a igreja, tá? Ele, então, vai, por conta própria, se divorciar, né, anular lá o casamento dele com a Catarina de Aragão, vamos dizer assim, mais no né, anulação, né, não divórcio, anulação, né, do casamento dele com a Catarina de Aragão. Ele vai se casar com a Ana Bolena. Ana Bolena a gente pode falar que era uma dama da corte, mas que era amante dele, né, que estava casada e já estava se relacionando com essa mulher, tá? E aquela coisa, né, de que não, ela vai me dar um filho, vai me dar um menino, não sei o que lá. Quando o Papa soube disso, o Papa imediatamente anulou o casamento dele com a Ana Bolena e o excomungou da Igreja Católica. Bom, o parlamento, então, inglês, o que vai fazer? Ele vai apoiar o Henrique VIII. Vai apoiar totalmente o Henrique VIII. E eles vão, então, aprovar uma lei que a gente vai chamar de Ato de Supremacia, tá? Esse ato, então, declarava o Henrique VIII como novo chefe da Igreja Católica, no caso agora da Igreja na Inglaterra, desculpa, e assim, acabou, não tem mais ligação nenhuma da Igreja Católica com a Inglaterra, acabou. Então daí ele vai criar uma nova igreja, que vai ser a Igreja Anglicana, tá?
Então esse ato de supremacia foi isso. Ele vai romper totalmente com a Igreja Católica, vai se tornar o chefe da igreja na Inglaterra, mas só que no caso da igreja anglicana, ok? Bom, então como chefe da igreja anglicana, ele vai agora tomar as atitudes, enfim, agir como ele bem queria. O que ele vai fazer? Ele vai confiscar todas as terras e mosteiros, tudo que pertencia à Igreja Católica na Inglaterra, agora passa tudo é meu, é meu. Ele vai vender essas terras, ele vai presentear os nobres, os burgueses, enfim. E aí o poder dele foi, né, se fortalecendo ainda mais. Então ele vai ter um acúmulo assim, de poder religioso, de poder político, enfim. Então o poder de Henrique VIII vai ser uma coisa assim, desses reformadores, né, nessas regiões, assim, o Henrique VIII vai ser o cara com a mudança que ele vai ocasionar, vai ser mais significativa. Porque a atitude dele, ele realmente bateu de frente com a igreja. Não, olha só, não e acabou, agora quem sabe, né, quem sabe das coisas agora que sou eu, digamos assim, né. Então, ele vai, assim, eu tava esquecendo desse detalhe, desculpa, gente. Ele vai manter, de certa forma, algumas características da Igreja Católica, alguns grupos eclesiásticos, alguns cargos e tudo mais, tá? Como, por exemplo, o clero inglês, você ainda vai ter lá os bispos e tal. O clero inglês, desculpa, ele vai até continuar do lado do rei, vai ficar apoiando o rei, tá? E isso vai acabar motivando vários conflitos entre os anglicanos e também entre os puritanos, tá? Porque assim, pô, mas não rompeu com a Igreja Católica? Então por que ainda tá tendo gente ali com o cargo que é da Igreja Católica? Não era pra ter assim, né? Mas enfim, são coisas de poder, enfim, que a gente não consegue entender muito bem, tá? E aí nos séculos seguintes, já 17, enfim, os puritanos vão ser muito perseguidos pelos reis, pelas rainhas inglesas também, rainhas inglesas, reis ingleses, e muitos deles vão vir para a América, mas no caso para a América do Norte. Bom, então a gente encerra por aqui essa primeira parte aí do nosso assunto, nosso bate-papo. E na semana que vem, no próximo vídeo, a gente vai falar então sobre a resposta que a Igreja Católica vai dar a esse movimento, que é um movimento que a gente vai chamar de Contra-Reforma ou também Reforma Católica, mas a gente conhece mais como Contra-Reforma, ok? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.